JG de volta com a pesquisa Quest divulgada hoje, a primeira deste ano eleitoral. O Instituto ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em 120 municípios de quinta-feira passada a domingo. A gente começa pelos números de avaliação do trabalho do presidente Lula. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Em setembro, 46% aprovavam o trabalho de Lula. Em outubro, 48%, novembro, 47%, dezembro, 48% e agora 47%. Desaprovavam 51% em setembro, depois 49%, 50%, 49% em dezembro e agora 49% novamente. Não souberam ou não responderam 3% em 4 rodadas, agora 4%. A Quest também pediu que os entrevistados avaliassem o governo de maneira geral. Em setembro, 31% avaliavam o governo Lula de maneira positiva. Em outubro, 33%, novembro, 31%, dezembro, 34%, agora 32%. Regular, 28% em setembro, em outubro 27%, novembro 28%, dezembro 25%, agora 27%. A avaliação negativa era de 38% em setembro, em outubro 37%, novembro e dezembro 38%, agora 39%. Não souberam ou não responderam 3% em 4 rodadas e agora 2%. A gente parte desta primeira pesquisa do ano para a estreia do novo quadro do JG. Entrevistas um pouco mais longas dos que a gente está habituado a fazer para aprofundar mesmo um tema ou um personagem da notícia. E nada melhor do que começar com eleição, que vai estar muito presente na nossa vida este ano. E com o Felipe Nunes, cientista político responsável pelas pesquisas da Quest e parceiro do JG em mais essa jornada. Para inaugurar essa mesa aqui, Felipe, você está com a gente hoje. Muito obrigada pela presença. Não podia ter estreia melhor. Eu que agradeço o convite, responsabilidade grande, Renata. Felipe, ajuda a gente a entender a situação do presidente Lula na largada deste ciclo eleitoral e principalmente quando a gente compara com a situação de outros presidentes, inclusive ele, que buscaram a reeleição. Então, Renata, essa é uma eleição que tem um incumbente, ou seja, alguém que está buscando a reeleição, né? Esse cenário é muito claro. Em cenários eleitorais deste tipo, tem uma pergunta que é fundamental. Como é que está o desempenho deste presidente que busca a sua reeleição? Na regra geral, presidentes que estão bem avaliados conseguem a reeleição, presidentes que estão mal avaliados não têm sucesso eleitoral. Para a gente entender como é que isso aconteceu na história do Brasil, eu separei uma tela olhando para os presidentes que até aqui buscaram a reeleição. A gente está vendo aqui na tela, né? Fernando Henrique, portanto, ali no comecinho do seu último ano de mandato, do primeiro, tinha 17 pontos de saldo positivo, ou seja, 17 pontos a mais de avaliação positiva do que negativa. O Lula 1 tinha 1 ponto de avaliação negativa acima da positiva, então quase ali no 0 a 0. Dilma 1, um saldo de avaliação também muito positiva, de 22 pontos. E aí você tem o ex-presidente Jair Bolsonaro, que disputou a reeleição no começo do último ano, neste exato momento, com um saldo negativo de 27. Ou seja, o Lula só não está pior do que o Bolsonaro, mas está pior do que ele mesmo quando tentou a reeleição. Exatamente. Entendi. E por que isso é importante? Como eu disse, geralmente, quem tem saldo positivo de avaliação consegue a reeleição. Quem, como é o caso do Bolsonaro, estava com saldo negativo, não consegue a reeleição. Adivinha quem foi a exceção da regra? O Lula, que em 2006 tinha uma avaliação mais negativa que positiva, mas conseguiu melhorar seu desempenho ao longo do processo e, com isso, buscou a reeleição. Vamos ver se o Lula 3 vai conseguir fazer o mesmo feito que ele fez em 2006. Felipe, uma pergunta clássica na largada de um ciclo eleitoral este ano tem cara de continuidade ou de mudança? E tem algumas maneiras de medir isso. Um indicativo importante para quem disputa no cargo, para o incumbente, é a questão do merecimento. E a Quest tem números sobre isso que eu queria jogar aqui para você analisar. Tá aí, Renata. E é um número muito estável, né? Em março de 2025, 61% diziam que Lula não merecia mais 4 anos como presidente, agora 56% dizem que ele não merece. Portanto, a maioria dos brasileiros
está dizendo isso. E por que esse é um indicativo importante, Exato. Felipe? Por que isso é importante? Porque quando os presidentes buscam a reeleição, eles geralmente dizem o seguinte para a gente: eu preciso de mais 4 anos para concluir os projetos que eu comecei, mas eu não tive tempo de concluir. Então, no fundo, a continuidade administrativa é um voto de confiança que o eleitor tem que dar para que aquele incumbente consiga manter os seus projetos. A chave emocional dessa confiança é o merecimento. Nesse momento, o Lula precisa melhorar a avaliação do seu governo e precisa voltar a reconquistar o merecimento da população se quiser chegar como favorito em julho deste ano. Felipe, eu te peço que espere um instante, porque para alimentar a segunda parte da nossa conversa, eu vou mostrar agora a intenção de voto para presidente apurada pela Quest. São 7 cenários, porque a esta altura não dá para saber qual vai ser lá na frente o exato grid de candidatos. No primeiro cenário, com todos os nomes pesquisados pela Quest, Lula, do PT, aparece com 36% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro, do PL, tem 23%. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, 9%. Ratinho Júnior, do PSD, 7%. Ele está tecnicamente empatado com o governador de São Paulo. Ronaldo Caiado, do União Brasil, aparece com 3%, tecnicamente empatado com Ratinho Júnior. Na sequência vem Romeu Zema, do Novo, com 2%. Aldo Rebelo, do Democracia Cristã, tem 1%, assim como Renan Santos, do Missão. Eles estão tecnicamente empatados com Caiado e Zema. Indecisos são 7% e brancos e nulos, 11%. No segundo cenário, sem Tarcísio de Freitas, Lula aparece com 35%, Flávio Bolsonaro com 26%, Ratinho Júnior com 9%, Caiado com 4%, Zema 3%, Aldo Rebelo 2% e Renan Santos 1%. Os 4 últimos, tecnicamente empatados. Indecisos são 8% e brancos e nulos 12%. No terceiro cenário, sem Flávio Bolsonaro, Ratinho e Zema, Lula aparece com 39%, Tarcísio com 27%, Ronaldo Caiado com 5%, Renan Santos com 4% e Aldo Rebelo com 3%. Os 3 últimos estão tecnicamente empatados. Nesse cenário, 8% se declararam indecisos, brancos e nulos somam 14%. No quarto cenário, sem Ratinho, Caiado e Zema, Lula lidera com 40%. Flávio Bolsonaro tem 23%, Tarcísio de Freitas 14%, Aldo Rebelo 2%, assim como Renan Santos. Indecisos são 7%, brancos e nulos 12%. No quinto cenário, sem Tarcísio, Caiado e Zema, Lula tem 37%, Flávio Bolsonaro 28%, Ratinho Júnior 11%, Aldo Rebelo e Renan Santos 2% cada. Indecisos são 7% e brancos e nulos 13%. O sexto cenário exclui Tarcísio, Ratinho e Caiado. Nele, Lula tem 39%, Flávio Bolsonaro 32%, Zema 5%, Aldo Rebelo e Renan Santos 2% cada. Aldo e Renan estão tecnicamente empatados com Zema. Indecisos são 7% e brancos e nulos 13%. No sétimo e último cenário, sem Tarcísio, Ratinho e Zema, Lula anota 38%, Flávio Bolsonaro 31%, Ronaldo Caiado 5%, Aldo Rebelo 2%, assim como Renan Santos. Aldo e Renan estão tecnicamente empatados com Caiado. Indecisos são 8%, brancos e nulos 14%. É muito cenário, gente? É, mas esta é a única maneira que o Instituto tem de, neste momento da campanha, investigar todos os nomes que estão se colocando na praça como pré-candidatos e a gente sabe que nem todos vão vingar lá na frente, na disputa real. Então, é só esse jeito de fazer mesmo, né, Felipe? Não tem outro jeito. Agora, já dá para dizer que a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro, lançada em dezembro pelo pai dele, mostrou até aqui viabilidade eleitoral. Não estou falando de viabilidade política, outros fatores podem estar, estou falando de viabilidade eleitoral. É, isso mesmo. Então, com esse conjunto enorme de cenários que a gente acabou de acompanhar, Renata, a gente tira 2 conclusões importantes. A primeira, o Lula lidera todos os cenários de primeiro turno, mesmo, como a gente acabou de mostrar, tendo uma desaprovação próxima à aprovação. Segunda conclusão importante, Flávio Bolsonaro consolida-se como o nome da oposição nesse momento.
Pra gente Explica pra entender gente isso, aqui, como é que a gente tira essa conclusão daqui? Exato. Eu resolvi, ao invés de mostrar 7 cenários, construir um gráfico que resume tudo. Olha o Lula. Ele tem, no pior cenário para ele, 35% das intenções de voto. No melhor cenário para ele, 40% das intenções de voto no primeiro turno. Ele varia entre 35% e 40%, por isso eu disse, ele lidera todos os cenários. Ninguém alcança o Lula no primeiro turno. O segundo nome a mostrar essa competitividade é o Flávio Bolsonaro, que no seu pior desempenho tem 23%, no melhor desempenho tem 32%. Ele está ali no alto escalão. Agora, olha o que acontece com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Num cenário com todos os nomes, ele está mais perto de Ratinho Júnior, tem 9%. No cenário em que há uma combinação de nomes e apoios são formados em torno do nome dele, sem a presença do Flávio, ele vai a 27%. Essa é uma demonstração clara de que é a elite política que tem a tarefa de decidir com qual nome ele quer chegar no segundo turno. Se é com o nome do senador Flávio Bolsonaro, que é muito competitivo, independentemente dos outros nomes, ou, por exemplo, com o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é competitivo na ausência de Flávio, mas quando ele está presente, ele se parece mais com Ratinho Júnior e com os outros nomes, e todos com percentuais muito baixos, como inclusive a gente viu no cenário. Então, Renata, a política não aceita vácuo, Flávio Bolsonaro vai se consolidando ao longo do tempo, a decisão agora, no entanto, está na mão da política, que é quem resolve o assunto agora. Vai com Flávio, vai com Tarcísio ou vai numa combinação com todos esses nomes? Então, é uma pergunta mais sobre política que eu vou te fazer agora, mais baseada nos números. O presidente Lula, no momento, domina o campo político dele. Não tem nem outras candidaturas do centro para a esquerda colocadas, né? A direita, por outro lado, está dividida e até um tanto desorganizada. Você mesmo estava dizendo de possíveis candidaturas, do vácuo, quem preenche e tal. Então, a gente tem essas realidades distintas nos dois campos. Consolidação e divisão ainda. Quais são os prós e contras disso, Felipe, agora e no longo prazo? O primeiro recado claro que é favorável ao Lula é quanto mais ele tiver disposição, né, que o cenário político convier para ele disputar a eleição contra o Flávio Bolsonaro, melhor é para ele. Por quê? Porque esse é um nome que hoje aparece com muita competitividade, mas a rejeição de Flávio Bolsonaro é alta. Outro ponto importante. Se o jogo ficar fragmentado, Renato, ou seja, se a direita não conseguir se organizar, as chances de Flávio se mobilizar como candidato mais competitivo, ela é maior. Por quê? Porque Flávio é aquele candidato de arrancada, não necessariamente de chegada no processo eleitoral por conta da sua rejeição. Agora, para o outro lado, o melhor jogo para que a oposição tenha chance de disputar com o Lula a possibilidade de uma renovação, né, de uma mudança do jogo, é se a gente encontrar a direita organizada em torno do nome que tem menos rejeição. Nesse caso, teria que ser um dos governadores que estão testados aqui, e não o de Flávio. Até abril desse ano, a gente só vai falar de política, porque não são os eleitores que vão definir a oferta das candidaturas. Sim. São os partidos políticos. Bom, Felipe, agora eu te peço mais uma pausa para mostrar simulações de segundo turno feitas pela Quest, lembrando que a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O primeiro cenário traz Lula com 44% e Tarcísio de Freitas com 39%. Indecisos são 4%, brancos e nulos 13%. No segundo cenário, Lula aparece com 45% e Flávio Bolsonaro com 38%. Indecisos são 2% e brancos e nulos 15%. Numa eventual disputa entre Lula e Ratinho Júnior, o atual presidente tem 43%. Ratinho Júnior aparece com 36%. 4% estão indecisos, brancos e nulos, 17%. No quarto cenário, Lula aparece com 44% contra 33% de Ronaldo Caiado. Indecisos são 4%, brancos e nulos, 19%. Numa eventual disputa contra Romeu Zema, Lula lidera com 46% contra 31% do candidato do Novo. Indecisos são 4%, brancos e nulos, 19%. A Quest também pesquisou como seria um segundo turno entre Lula e Aldo Rebelo. Lula teria 45% contra 27% do adversário. Indecisos, 4%, brancos e nulos, 24%.
E no sétimo cenário de segundo turno, Lula aparece com 46% contra 26% de Renan Santos. Indecisos são 4%, brancos e nulos 24%. É importante a gente lembrar que essas distâncias parecem grandes nas simulações de segundo turno, mas elas são menores do que parecem, porque segundo turno parece aquele vaso comunicante do laboratório. Uma intenção de voto que um perde vai diretamente para o outro. E assim, né, Felipe, a eleição fica mais pegada lá na frente. O que me leva a uma pergunta que eu quero te fazer sobre um tema que vai frequentar muito as nossas conversas aqui, ao longo desse ano eleitoral. Por que a maioria dos analistas entende que essa eleição tende a ser decidida por uma fatia pequena do grande eleitorado brasileiro? Por quê? A resposta para essa importante pergunta, Renata, ela está num livro que eu escrevi em 2023 com o jornalista Thomas Trauma, o livro chamado Biografia do Abismo, em que a gente mostra que há um certo padrão muito consolidado de voto no Brasil de 2002 para cá. Quando a gente analisa o comportamento eleitoral, há um voto petista e um voto antipetista que ele vai se... Atravessa eleições. É impressionante. Por que que esse cenário de consolidação ou de calcificação, como a gente chama no livro, sugere a ideia, portanto, de uma eleição tão apertada? Vamos olhar aqui um gráfico que eu separei para explicar isso, né? O Brasil hoje tem 5 grupos políticos no eleitorado. A gente tem os lulistas, que correspondem a 19% do eleitorado, a esquerda não lulista, que corresponde a 14% do eleitorado. Esses dois grupos, se a gente somar, estão ali somando 33%, né? Que é o eleitor que, muito provavelmente, com muita chance de votar na continuidade do projeto lulista esse ano. Do outro lado, você tem 21% da direita não bolsonarista e 12% de bolsonaristas. Ali a gente também tem, olha só, 33%. Eles se equivalem, né? Quem sobram 32% de independentes. Só que eles têm uma característica, Renata. A maior parte dos independentes hoje está desanimado, apático e está se abstendo do processo eleitoral. Desses 32% de independentes, só 10% tendem a votar na eleição. Ou seja, no fundo, Lula, Flávio, Tarcísio, Zema, Caiado, Ratinho, Aldo e Renan estão em busca, para ganhar a eleição, de convencer o coração e conquistar as mentes de 10% do eleitorado. Felipe, para acabar, eu vou te fazer a pergunta que os candidatos devem se fazer todos os dias. O que é que a gente já sabe sobre os fatores que decidem o voto dessa pequena fatia de eleitores tão cobiçada? A gente tem feito uma série enorme de pesquisas qualitativas no Brasil, estudando exatamente esses 10%, esses independentes que são mais pragmáticos, são menos ideológicos. E o que a gente descobriu? Para eles, democracia é muito importante, segurança pública é muito importante, corrupção é muito importante e desburocratização é muito importante. Esses 4 temas que eu acabei de escrever são aqueles que mais ativam a participação, o interesse e o voto desses grupos. Quem conseguir encontrar soluções e apresentar soluções concretas que convençam esses 10% em torno desses temas, vai ter mais chance de obter o voto deles lá em outubro desse ano. Felipe, muito interessante, muito instrutivo. Eu te agradeço demais e já te espero de volta, porque eu não consigo nem imaginar quantas conversas como essa a gente vai precisar ter esse ano. Teremos muitas, obrigado e parabéns pelo novo projeto, sensacional. Muito obrigada.